Antes de ascender aos céus, Jesus se reúne com os seus discípulos para dar a eles as últimas instruções. Porém, quando Jesus se apresenta aos seus discípulos, os discípulos assustados, os discípulos, ao verem Jesus aparecer a eles, recebem do próprio Cristo esta palavra de que havia uma promessa do Pai para eles. Há uma promessa do Pai para a nossa vida. Glória a Deus. A promessa que Jesus está anunciando aos seus discípulos não é a promessa de qualquer um, mas é a promessa do Criador, do próprio Senhor. Eu sei que tem muitas pessoas que já fizeram promessas e não cumpriram. Mas esta não é uma promessa de um homem comum, mas é a promessa do próprio Deus para os seus filhos. Jesus diz, eu envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Só que o interessante é que toda promessa vem com uma condição. Nos alegramos quando dizemos que o Pai tem uma promessa para nós. Ficamos felizes quando sabemos que o nosso Deus tem promessas para as nossas vidas. Só que, para viver a promessa, eu preciso cumprir a condição. Não existe promessa na Bíblia sem uma condição. Deus havia prometido a Abraão fazer dele o pai de muitas nações. E qual era a condição para que a promessa se cumprisse? Sair de sua casa e da casa de seu pai. Muitas pessoas querem viver grandes promessas de Deus, mas não estão dispostas a fazer aquilo que Deus ordenou, condicionou. Muitas pessoas querem viver promessas maravilhosas de Deus e estão dispostas a isso, mas elas não têm a mesma disponibilidade em obedecer aquilo que o próprio Deus deixou como condição. O próprio Jesus disse, eis que envio sobre vocês a promessa de meu. Só que para a promessa do Pai se cumprir na vida dos discípulos, havia uma condição. Pergunta assim, qual é a condição, pastor? Vai aparecer aqui na tela. Vai aparecer aqui, eu não sou da tenda, mas vai aparecer aqui, ó. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Mas olha a condição, permaneça. Diga para alguém, a condição para viver a promessa do Pai na sua vida é permanecer. Uau. Permanecer. A condição para que eu e você venhamos a viver a promessa do Pai é essa palavra aqui, ó. Permaneçam. O que Deus está querendo dizer para algumas pessoas aqui essa manhã? Que as promessas que Deus realizou, prometeu, diz que iria fazer na tua vida, ela só irá se cumprir se você permanecer. Por que muitas pessoas não vivem as promessas de Deus? Não é porque Deus as esqueceu, mas sim elas que não permaneceram. Então, se você verdadeiramente crê na promessa de Deus e deseja viver as promessas de Deus na sua vida, o que você precisa fazer? Só os vivos. Permanecer. Aponta assim o seu dedinho para você, diga assim, eu preciso permanecer. Eu preciso permanecer na minha vida com Deus. Eu preciso permanecer na minha família, eu preciso permanecer. Eu preciso deixar de ser inconstante. Eu preciso deixar de ficar vagueando em dois pensamentos. Eu preciso permanecer mais.
Eu preciso permanecer. E permanecer, queridos, é fácil ou é difícil? Não é fácil. Não é fácil. E se não é fácil, é difícil. Não é fácil permanecer. A igreja fazia 11 anos. Você acha que foi fácil? Você acha que às vezes Jesus, me ajuda, Jesus. E aí, você acha? 11 anos, você acha que não teve um preço a pagar? De renúncia? Sim ou não? Sim. Eu sou um homem como você. Aí você posta aquela foto lá, domingo na praia. Que lindo lugar. Aí falou, Jesus, olha que lugar bonito, hein? Não veio no culto. Aí às vezes, rapaz, até eu queria estar ali, outro lugar tão bonito. Mas eu preciso permanecer no meu propósito. Está entendendo? Acontece. É ou não é? Quanto maior a promessa, maior a renúncia. Quanto maior a promessa, maior a renúncia. Jesus disse: eu envio sobre vocês a promessa de meu Pai, ou seja, é uma promessa grande. Não é qualquer promessa. É a promessa do Pai. Mas para que essa promessa se cumprisse na vida dos discípulos, na vida daqueles homens, eles precisariam permanecer. E permanecer aonde? Se você acha que o negócio estava difícil, aperte o cinto que vai piorar. Permanecer aonde? Continua o texto. Na cidade. Volta. Deixa a cidade ali. Permanecer na cidade. Mas que cidade é essa? É Las Vegas? Paris? Miami Beach? Dubai? Permanecer na cidade. Mas o que essa cidade representa para os discípulos? Vamos lá? Vamos descobrir? Que cidade que é essa? Permanecei na cidade. Agora continua. Não diz esse texto. Até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Permanecei na cidade. Em outra tradução diz assim, ficai na cidade de Jerusalém. Diga assim comigo, Jerusalém é a cidade. Então veja que para o cumprimento da promessa feita pelo próprio Pai, era necessário que os discípulos permanecessem. Aonde? Jerusalém. Jerusalém. Então, para que você venha viver a promessa do Pai, você precisa permanecer. E permanecer não no lugar que você quer, mas no lugar que o Pai ordenou. A promessa não vai se cumprir na sua vida na hora, no dia e no lugar que você espera. Para os discípulos ficarem em Jerusalém era muito ruim. Para os discípulos ficarem em Jerusalém era terrível. Sabe o que Jesus está dizendo? Conjecturando o texto. Para que vocês vivam a promessa do Pai, faz necessário vocês permanecer no lugar da dor. Uau! Vocês entenderam isso? É isso que Jesus está dizendo. Por quê? Porque Jerusalém para aqueles discípulos havia se tornado um lugar de sofrimento. Foi em Jerusalém que eles viram o próprio Jesus ser humilhado, ser exposto, ser açoitado. Foi em Jerusalém que eles viram o próprio Cristo ser crucificado. Jerusalém havia se tornado um lugar de perseguição. Jerusalém havia se tornado um lugar muito difícil de se permanecer. O ambiente havia se tornado inseguro, incerto.
Jerusalém havia se tornado um lugar muito ruim para aqueles homens. E o desejo que eles tinham não era de permanecer em Jerusalém, mas era de sair de Jerusalém. Tanto é que Jesus teve que ir até Emaús, se encontrar com 2 discípulos e trazê-lo de volta a Jerusalém. Por quê? Porque o desejo dos discípulos não era permanecer mais naquela cidade, até porque não fazia sentido para eles, pela dor e pela experiência ruim que eles viveram. Mas Jesus vai dizer a eles: eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas para que essa promessa se cumpra, vocês precisam permanecer no lugar da dor, da humilhação, da exposição, do sofrimento. A promessa não vai se cumprir na Galileia, a promessa não vai se cumprir na Judeia, a promessa não vai se cumprir em outro território, a não ser em Jerusalém. Aleluias. Diga para alguém: os segredos para que a promessa se cumpra é ficar em Jerusalém. Jerusalém era a cidade que Jesus foi executado. E agora o que Deus, através de Jesus, fala? Permaneça, não saia. Veja como é que a maneira que Deus trabalha é totalmente diferente da maneira do homem. Veja que a solução de Deus é totalmente diferente da solução do homem. A solução do homem, sabe qual é? Fugir, sair. Mas a solução de Deus é: fica. Diga para alguém: está na hora de você parar de fugir. Deus tem promessa na sua vida que precisa se cumprir. E Deus tem pressa. Mas enquanto você ficar fugindo de um lado para o outro, você está atrasando a promessa de Deus na sua vida. Tem coisas que já era para você estar vivendo. Tem coisas na sua vida que já era para ser uma realidade, mas ainda não está sendo, porque você vive fugindo de um lugar para o outro, de um ambiente para o outro. E é interessante porque é sempre os outros que estão errados em relação a você, e você sempre está certo. O problema é que o ambiente sempre está errado, e você que está sempre certo. Jesus está dizendo aqui aos seus discípulos: não importa se o que fizeram comigo foi errado ou foi certo. Para que vocês vivam a promessa do Pai, vocês precisam permanecer em Jerusalém. Para de ficar fugindo de um lugar para o outro, por conta de um problema, por conta de uma dificuldade. Tem gente que fica fugindo de um problema no trabalho, muda de trabalho todo mês, muda de relacionamento todo mês, muda de igreja todo ano. Você precisa permanecer, porque problema existe em todos os lugares. Porque lugares são feitos pelas pessoas que estão naquele lugar. E pessoas têm problema. Sabia disso? Diga para alguém: pessoas têm problema. Olha aí, ó. Tem um psicólogo aqui. Tem problema as pessoas, psicólogo? Aí, ó, pronto. Você que não acredita no seu pastor? Tem muitas pessoas que têm problema. Isso significa que onde houver pessoas vai ter? Pronto. Já coloca isso na sua mente. Entendeu? A não ser que você cuida de bicho. Vai ser veterinário então, vai cuidar de bicho, vai ficar lá na roça. E vai ter problema também. Mas é outro tipo. Então pessoas têm problemas, já pensou? Eu vou para o Japão, que é longe. Vai lá, vai encontrar um problema japonês. Porque pessoa é pessoa, a gente não muda. Gente, eu estou há 11 anos mexendo com pessoas, pastoreando pessoas. Só muda a cara, o nome. O problema é a mesma coisa. É a mesma coisa.
Então, não adianta você ficar fugindo mais. Permaneça. Permaneça. Segredo para viver a promessa do Pai é estar em permanecer. Permanecer. E não é fácil permanecer no lugar da dor, da humilhação. Pastor, eu fui tão humilhado naquele lugar. Pastor, você não sabe como me rebaixaram, como me humilharam. Pastor, você não sabe, me fizeram de tapete, pisaram em mim, e ainda estregaram assim, ó. Tem gente que é mais dramático, né? Pastor, agora eu vou ficar lá, ó. Eu vou ter que suportar. Sabe como é que chama isso? Orgulho. Mas eu não sou orgulhoso, eu não sou. Não. O que é isso então? Meu irmão, o orgulho tem tantas formas de se manifestar que você não tem ideia. E quem diz que não é orgulhoso é que sou mais orgulhoso. Quem fala que não é orgulhoso, aí é mais orgulhoso. É por isso que Deus, antes de resistir ao diabo, Deus resiste aos orgulhosos. Sabia disso? É exatamente isso que os discípulos estão vivendo. Mas, Senhor, Jerusalém foi o cenário da humilhação, dos açoites, da crucificação, da execução. Jerusalém foi o pior cenário que nós tivemos. E agora, para que essa promessa do Pai se cumpra, nós temos que ficar ali. É exatamente isso. Não tira o pé de Jerusalém. Não tira o pé de Jerusalém. Então pode ser que exista alguém aqui que você está vivendo um momento difícil. Um lugar difícil. E até lidando com pessoas difíceis. E o primeiro sentimento, o primeiro pensamento que vem, sabe qual é? Eu vou fugir, eu vou sair daqui. E aí diz assim, mas não é para mim esse lugar. É sim. Até que a promessa se cumpra, depois você sai. Está entendendo? Era para eles ficarem em Jerusalém até que a promessa do Pai se cumprisse. Mas depois que a promessa do Pai se cumpriu, eles não ficaram, eles saíram. Há uma diferença entre você sair por um propósito de fugir. Tem pessoas que não saem para cumprir um propósito, mas elas fogem do propósito. O que eles queriam fazer é fugir. Mas o Pai disse, permaneça até que a promessa se cumpra, porque depois que ela se cumprir, aí vocês vão ver o propósito. E o propósito não está em Jerusalém, mas ele começa lá. É por isso que você precisa permanecer, porque o propósito não está só em Jerusalém, vai começar em Jerusalém, mas vai para Galiléia, Samaria, até os confins da terra. É grande. E aí você quer pular etapa da sua vida, quer pular fase. Você nem conquistou Jerusalém, já quer ir para os fins dos mundos. A gente é assim? Não, aí põe lá no Insta, conquistando o mundo. Não arrumou nem a cama. Como é que vai conquistar o mundo desse jeito? Não cuidou nem na Jerusalém. Como é que você vai para Galiléia? Samaria, confins da terra. Quantos aqui estão entendendo? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Então começa em Jerusalém. Permaneça em Jerusalém. Porque se você permanecer em Jerusalém, aleluias, vai acontecer algo muito poderoso aqui. Diga para alguém, tem coisa que só vive quem permanece. Tem coisa que só vive quem permanece. Tem coisa que só vive quem permanece. Meu irmão, e eu vou falar um negócio para vocês. Eu tenho um negócio de permanecer dentro de mim, que é um negócio assim, sabe? Que eu sou chato. Vocês sabem que eu sou chato, né? Mas eu sou, não é teimosia mesmo, é insistência.
Porque tem teimosia e tem insistência. Tem gente que não é insistente, é teimoso mesmo. Mas eu tenho um negócio de mim de permanecer. Quem me conhece há algum tempo sabe disso. Rapaz, eu não ligo para a quantidade. Olha, meu negócio é permanecer. Quem quer me impressionar, não vem dizer que você sabe fazer muita coisa, não. Não me impressiona. Eu quero ver consistência. Dia a dia, o simples. O básico. Mas consistente. Negócio que faz muita coisa um dia, no outro dia não faz nada. Ih, para mim. O negócio é você ser consistente. Permanecer fazendo o que Deus mandou. Amém? Eu conheço gente aqui que faz a mesma coisa. Anos a fio. Consistência. E eu olho, eu fico admirado. Cresce, entendeu? No meu padrão, porque é algo que eu admiro. É a permanência. Há 11 anos essa igreja tem permanecido. Há 11 anos nós temos permanecido. Amém? Permanecido. Só que dentro do meu coração eu creio que chegou a hora de vivermos a promessa do Pai. Aleluia. Quem crê que vai viver a promessa do Pai? Quem sabe você tem permanecido há algum tempo. Quem sabe não é 11, mas são 5, são 2, são 10 anos. Quem sabe são 20 anos que você tem permanecido em viver a promessa do Pai. Quem sabe você recebeu muitas propostas. Quem sabe muitas palavras veio que te fizeram até pensar em desistir, recuar. Mas você continuou, você perseverou, você permaneceu. Crendo contra a própria esperança, porque pessoas até disseram, o que você está fazendo aí? Tem lugares melhores, você podia estar em outro nível, em outro lugar, olha só, e você está aí, mas você escolheu permanecer, porque você sabe que a promessa do Pai só vem para aquele que permanece. Porém, se você tem permanecido diante das suas lutas e dificuldades, saiba de uma coisa, quem permanece vive aquilo que ninguém vive. Aleluias! Aleluias! Eu me lembro que eu fui trabalhar numa empresa e eu era responsável pela equipe de publicidade. Responsável. Só que aí o chefe fechou as outras lojas e ficou só com uma. Vendeu algumas, fechou outras. E aí eu caí de grau profissional e fui fazer a publicidade, ou seja, entregar panfleto. Isso aí, na Rua Augusta. E aí foi assim um tempo difícil. Difícil. Porque eu passei tanta coisa, até preso eu fui, acredita, Diana? Verdade, que humilhação. Me pegaram naquela Rua Augusta. E eu lembro que eu tinha sido chamado pelo CEF, naquela altura existia CEF. Você que lembra do CEF, você já está aqui mais de 4 anos. Né? Até mais. E eu me lembro que eu perdi os documentos do CEF, e aí eu fui ajudar um amigo a distribuir o panfleto, veio a polícia paisana e me pegou. E aí imagina eu desfilando com a polícia em plena Rua Augusta, cheio. E sabe aqueles homens que ficam tocando sofone com um cachorrinho no ombro? Não sei se ainda tem. Mas esse pessoal aí todos. Então você imagina a Rua Augusta cheia, um policial que eu e o rapaz com o cachorrinho no ombro e as sanfonas, indo para a esquadra. Pensa numa humilhação. Você ri agora, porque foi você. Você não estava lá. Mas pensa, irmão. Eu já estava na prova. Rapaz, mas que negócio que é esse? Eu cheguei aqui como chefe, já fui rebaixado. Agora estou sendo levado para a esquadra e para piorar a cena de um rapaz com um cachorrinho ainda. O cachorro foi preso também. E você achou que não dá para piorar? Dá. Chegou na esquadra. Documento. O rapaz, documento dele e do cachorro. Foi embora. E eu? Documento. Sabe o que é? É porque eu perdi. Tinha perdido o documento tudo. Botaram eu dentro de um camburão. Andei na PSP, filho. Tem história. Por isso que eu estou falando, que eu tenho um negócio de permanecer dentro de mim, que é Deus mesmo. Que não é fácil. Me levaram para a Praça de Espanha. O centro da PSP fica lá. Verdade. E aí, tiraram eu assim do camburão. Tal.
Senta ali. Mandaram sentar, tinha umas cadeiras. Aí disse assim para o policial: guarde para que ele não fuja. Eu falei: pastor, perigoso. Eu falei: gente, eu não sabia que era tão perigoso assim. Mandou para mim não fugir. Ó, por isso que eu falei, quando não dá para piorar, piora. Mas sabe o que aconteceu? Eu permaneci. Foram lá no sistema, viram que eu já estava cadastrado no CEF, me liberaram. E aí quem ficou mal foi meu patrão, até sem razão. Mas eu também não fiz questão de, não é, tirar a razão da polícia. E aí o que aconteceu? Eu permaneci naquela empresa. E aí sabe o que aconteceu? Precisava de alguém lá em cima. E aí sabe de quem que lembraram? De mim. Por quê? Porque eu permaneci. E aí eu que estava panfletando me tornei gerente daquele lugar. Eu fazia o pagamento de gente que estudou para isso. Eu dava formação, porque vinha outras clínicas ter formação comigo. E olha que nem estudado para aquela função eu tinha. Mas eu permaneci. E quando a gente permanece, sabe o que a gente recebe? Olha o texto. Continue. Até que vocês sejam revestidos do poder. Diga para alguém: quem permanece, recebe poder. Poder. Eu permaneci nesse emprego, eu recebi poder. Eu tinha a chave do lugar. A chave é poder, é acesso. Quem tem poder é quem tem acesso. Então quando você pegar uma chave, você diz: rapaz, eu tenho poder, ó. Tenho acesso. E eu tinha acesso tanto para abrir quanto para fechar. Tinha acessos. Olha só. Porque eu permaneci ali. Está entendendo? Então, independente de onde você esteja, ou qual é a tua condição hoje, permaneça em Jerusalém. Jerusalém fala do centro da vontade de Deus. Geograficamente, Jerusalém está no centro do mundo. E Jerusalém sempre foi o centro do mundo. Jerusalém fala acerca do centro da vontade de Deus. E o segredo para viver a promessa é permanecer em Jerusalém. Porque quando você permanece em Jerusalém, a promessa se cumpre na tua vida através do poder. Diga para alguém: esse mês você vai receber poder, que a promessa vai cumprir. Aleluias. 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 Aleluia. Pastor, por que eles precisavam receber poder? Porque a promessa era muito maior do que eles. Diga para alguém: a promessa é maior que você. E para que eles vivessem essa promessa grande do Pai, eles precisavam estar revestidos de poder. A palavra poder aqui é dínamos. A mesma palavra que veio da origem do dinamite. Esse poder, esse revestimento de poder é a presença do Espírito Santo. Porque quando alguém tem o Espírito Santo, ela tem o próprio Deus dentro dela. Por isso que você precisa buscar o Espírito Santo. Porque se você não tem o Espírito Santo dentro de você, você só tem informação. Mas quando você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem o próprio Deus. Você tem poder. E o poder do Espírito Santo habitando em você te capacita a fazer coisas que você nunca se viu fazendo antes. O poder do Espírito Santo em você te faz realizar coisas que você nunca antes havia imaginado realizar. Porque quem tem o Espírito Santo tem poder, tem capacidade, tem revestimento, tem coragem, tem ousadia. Quem tem o Espírito
Santo dentro da vida dela tem poder para realizar feitos incríveis, inéditos. Ei, quem tem poder do Espírito Santo na vida dele e da vida dela, pode fazer coisas extraordinárias, porque é o próprio Deus dentro de você. Você entendeu isso? Eu preciso que você entenda isso. O Espírito Santo é o próprio Deus dentro de você. Amém? É o próprio Deus dentro de você. O Espírito Santo. Eles eram discípulos de Jesus, amém? Eles tinham informação acerca de Jesus. Durante 3 anos e meio eles estiveram com Jesus. E o que eles tinham era apenas a informação de quem era Jesus, do que Jesus fazia. Mas Jesus agora precisa ascender aos céus. E ele disse, me convém ir. Senão, não vem o Consolador, o Conselheiro, o Espírito da verdade. É necessário que ele venha. Porque através de vocês, ele vai fazer obras maiores. Aleluias. Não é só em Jerusalém. Jerusalém é apenas o começo. Aleluias. É Galileia, é Samaria, é os confins da terra. Mas para isso, vocês precisam ser revestidos do poder que não vem da terra, mas ele vem do alto. Vem do céu para a tua vida. Oh, poder. Bate na pessoa assim, 5. Mais 5 assim na pessoa, diga para ela, receba poder do alto hoje. O poder do alto te dá a capacidade de você fazer algo que você nunca imaginou fazer. Queridos, olha aqui para mim. Eu nunca imaginei eu falando em público. Eu não imaginei, Cláudio. Eu era tímido, irmão. Birigui, lá no interior de São Paulo. Sabe? Eu era tímido, olha, eu fazia trabalho assim, ó. Ninguém me vê. Tímido. Pastor, tímido? É. E ainda sou. Me considero. Mas, quando eu subo nesse altar, e foi depois da minha experiência com o Espírito Santo, eu já trabalhei com venda, eu já trabalhei com o público, eu era tímido, Diana. Muito tímido. Mas quando eu subia nesse altar, me dava uma ousadia. Quando era para fazer algo assim de Deus, ou para falar algo de Deus, me dava uma coragem que eu falava, não é de mim isso. Não é. Não é. Por quê? É poder do Espírito Santo. Diga para essa pessoa, se você receber o Espírito Santo, você vai ser uma bomba. Vai impactar todo mundo. Aleluias. Se nós buscássemos o Espírito Santo com mais intensidade, intencionalidade. Se nós buscássemos o Espírito Santo com mais fervor. Se você desejasse ter o Espírito Santo, estar cheio do Espírito Santo. Da mesma forma que você busca pelas suas conquistas pessoais, materiais. Na verdade, a gente já estava vivendo em outra dimensão. Só que a gente está preocupado com coisas banais, passageiras, momentâneas. É ou não é? Nós estamos preocupados com aquilo que não é prioridade. Nós estamos preocupados com aquilo que não deveria ser a nossa preocupação. O que comer, o que vestir. Jesus disse, os pássaros não ceifam nem colhem. E o Pai os alimenta. Você já viu algum pardal fazendo greve? Está com fome? Olhai os lírios do campo. Essas preocupações básicas do cotidiano da vida não pertencem aos filhos. Porque o Pai tudo dá. A tua preocupação tem que ser em ser cheio do Espírito Santo.
A tua preocupação é ser cheio do Espírito Santo, porque quando você recebe o poder do Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo, você é revestido de uma capacidade, de uma ousadia, de uma coragem, para você começar a fazer coisas, realizar coisas, conquistar coisas em Deus, que antes era jamais você iria conquistar. Sabe por que essa igreja tem 11 anos? Porque o Espírito Santo que tem dirigido essa igreja. Sabia disso? Não pense você que é por minha força. Não. Porque eu já subi aqui muitas vezes sem força. Só pedindo, Senhor, me enche de poder, me enche de teu Espírito, me enche de tua graça. E aí quando eu subo aqui, Deus me usa, Deus me toma, Deus me renova. Quantas vezes eu já subi no altar cansado, Jesus, manda um anjo no meu lugar. Mas eu saí daqui tão animado, cheio de Deus, repleto da presença de Deus, porque é o Espírito Santo, não é minha força, não é a força do meu braço. Tudo que é feito na força do braço é ruim, não rompe, não vai, não cresce. Por isso que você não está vivendo a promessa, porque você acha que a tua promessa vai ser vivida na força do teu braço. Mas a promessa ela vai se cumprir. Primeiro porque é a vontade do Pai. Segundo porque você vai estar no lugar certo. E aí você vai receber desse revestimento de poder. E aí o cumprimento da sua promessa vai acontecer. Jerusalém foi o lugar que Deus havia escolhido para a promessa dele se cumprir. Por quê? Porque no momento da sua maior dor, é o momento que Deus irá cumprir promessa na tua vida. É na terra da tua dificuldade que Deus usará para cumprir promessa dele na sua vida. Esse é o momento de Deus cumprir promessa na tua história. Deus vai cumprir promessa na tua vida. Ambientes que eram difíceis, ambientes que eram estéreis, ambientes ruins que te causavam medo, perseguição, será palco para o teu maior milagre, será palco para o teu maior avivamento, será o lugar que você mais terá experiência com Deus, será o lugar que o Espírito Santo vai te tomar, vai te revestir e vai transformar a sua história. Esses discípulos que antes estavam com medo, depois de serem tomados pelo Espírito Santo, agora eles falam, pregam com ousadia, porque o Espírito Santo não é um espírito de medo, mas é um espírito de ousadia. Esse medo, essa incerteza, essa insegurança não podem fazer parte da vida de alguém que tem um Espírito Santo. Se você vive cheio de medo, ansioso, ansiosa, se você vive todo bloqueado, é porque você ainda não está cheio do Espírito Santo. Mas quando você se encher do Espírito Santo, nada vai te parar, nada vai te deter, não vai ter nada que vai te bloquear, não vai ter nada que vai te segurar. Quando você estiver cheio do Espírito Santo, você vai romper, você vai crescer. Quando você estiver cheio do Espírito Santo, você vai ser ousado. Aleluias. Eu era todo travado, irmão, todo bloqueado. Imagina um jovem todo bloqueado. Hoje eu vejo os jovens tudo falando, tudo, comunicando, interagindo, falando, nossa, se eu fosse assim naquela idade, uau, eu acho top, fazendo, produzindo, uau. Eu era todo tímido, todo vergonhoso, tudo. Mas um dia o Espírito Santo me encontrou. E ele me encontrou, sabe por quê? Porque eu parei de fugir. Eu decidi permanecer. Aleluias. E aí o Espírito Santo me encontrou, me encheu, me revestiu. E aí ele foi me dando ousadia, coragem, trepidez. Aleluias. E é esse mesmo Espírito que me visitou, que também quer te visitar nessa manhã. Quem quer ser visitado pelo Espírito Santo? Agora, mais do que visitação, Ele quer fazer morada na tua vida. Ele quer estar com você. Aleluias. Aleluias. A Bíblia diz em Atos 2, verso 1.
Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo. Eles estavam no cenáculo, em Jerusalém. E o que eles estavam fazendo? Orando. E perseverando. Diga para alguém, eu vou orar mais. Perseverar mais. Porque quem ora persevera. Quem não ora desiste. O texto diz, verso 2, quando de repente, quando eles menos esperavam, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e se encheu por toda a casa onde eles estavam assentados. Aleluias! Eles foram cheios, 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 cheios. Assim você também vai ser cheio, 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 cheio. Aleluia, cheio, cheio, cheio. Verso 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Falar em línguas é evidência, uma das evidências do Espírito Santo, quando reveste o homem e uma mulher. E hoje o Espírito Santo quer te revestir. Quem quer ser revestido do Espírito Santo? Quem quer ser revestido do Espírito Santo? Então fique de pé em nome de Jesus.